Oi, quinto ano, tudo bem, gente? Vamos trabalhar um pouquinho história, vamos falar um pouquinho de músicas e danças africanas, ok? Então, gente, peguem o material, peguem o livro, hoje a gente vai estar trabalhando a página 93, ok? Gente, a Pro deu uma desacelerada um pouquinho, a Pro não pode estar avançando muito, senão a Pro vai se empolgar. A Pro, quando pega um conteúdo para fazer um vídeo, às vezes a Pro quer se empolgar e falar tudo e não pode, senão a gente vai terminar o livro antes do tempo. Então a Pro vai dar uma segurada assim, a Pro vai estar mandando vídeos complementares, ok? Para a gente estar trabalhando da melhor forma possível, certo, gente? Para que a gente consiga atingir os nossos objetivos dentro das nossas disciplinas, ok? Então, gente, há algumas aulas passadas viemos trabalhando sobre a cultura indígena, que é algo que eu acho extraordinário. Conhecer o passado é extraordinário, a gente consegue entender muita coisa que diz respeito ao nosso presente e também conseguimos entender o nosso futuro. Tá, gente? Então, é extraordinário conhecer as histórias que aconteceram no passado. Dentro de um desses acontecimentos, existia um grupo que também fizeram parte, né, na chegada de pessoas que vinham de fora, na influência da cultura das pessoas que já existiam aqui. Eu acho que vocês lembram que a Pro falou várias vezes, né, que os portugueses, quando eles chegaram, eles acabaram influenciando de alguma maneira a cultura indígena. E isso foi trazido para a nossa atualidade, para a nossa vida, né? Não seria nem atualidade, seria a nossa vida. Por quê? Porque, por exemplo, existem dizeres populares que a gente adotou, que foi uma herança do passado. Existem, por exemplo, comidas, né? A nossa culinária, ela envolve pratos que a gente herdou dessas pessoas que chegaram e acabaram de alguma forma influenciando nessa cultura, tá? Na aula passada, por exemplo, nós falamos sobre a gastronomia dos africanos. A gente entendeu que algumas das comidas que nós gostamos e utilizamos, a gente trouxe também, a gente herdou, né? De quem? Das pessoas que chegaram aqui há muito tempo, entraram na influência aí da cultura e ensinaram aí essas pessoas a estar fazendo esses pratos, utilizando tais produtos, né, para que esses pratos acontecessem. Então, a gente, por exemplo, eu adoro cuscuz, gente. Nossa, adoro cuscuz. E quem trouxe o cuscuz? Quem foi que começou a fazer o cuscuz? Os africanos que vieram de fora. E a gente herdou isso. Então, isso acontece também, por exemplo, com a música e a dança, certo? Então, quando a gente fala de música e dança africana, pode ter algo no nosso meio que a gente pode ter herdado desses grupos aí. Então, a gente vai conhecer um pouquinho, né, através desse vídeo e tentar identificar aí, né? A Pro também vai tentar estar mandando alguma coisa para vocês extra sobre o assunto, para que a gente possa conhecer o máximo, tá? Que a gente puder. Então, gente, em relação à música e à dança africana, a sociedade, os grupos sociais, os grupos africanos, quando a gente fala nesses grupos envolvendo a música e a dança, fazem parte, gente, de rituais sociais e religiosos. Então, dentro dos rituais e da religiosidade, eles gostavam muito dessa questão das danças e musicalidades. Isso era muito presente na sua vida. E eles utilizavam isso no nascimento, numa cerimônia de morte, no plantio. Para eles, plantar era motivo de festa, porque eles iriam colher aquele plantio, tá? E estão, gente, relacionados também bastante, quando se fala em música e dança desses grupos, a gente vê muita presença de tambores, tá? Mas além deles, eles utilizavam também diversos outros instrumentos, tá? Então, muitos instrumentos fazem parte dessa herança musical dos africanos, como o xequeré,
o gongue, a cuíca, o berimbau. Então, o berimbau, por exemplo, na África, ele não estava diretamente ligado à capoeira, certo? Isso aconteceu aqui no Brasil. É por isso que eu digo que nesse período de mudança de cultura sempre vai haver uma interferência que vai mudar alguma coisa. Então, aqui, o berimbau, aqui no nosso país, ele acabou sendo associado aí, né, a capoeira. Então, por isso que a gente vê, se você chegar ali no sul da Bahia, existem muitas representações em praças das cidades, eles gostam muito da capoeira, até mesmo lá em Salvador, e eles associaram a capoeira à batida de tambores, tá? Então, essas associações, elas aconteceram recentemente aqui no nosso Brasil. Outros instrumentos chegaram ao Brasil, tá? Mas desapareceram com o tempo, devido às condições de escravidão, né, como o marimbá. Então, assim, gente, muita coisa que veio também já desapareceu, não permaneceu. A gente tem hoje muitos traços de coisas que aconteceram, né, que ficaram, que vieram nessa influência, que continuam até hoje, mas a gente deve lembrar também que muita coisa foi perdida. Então, o pluriarco, por exemplo, e a rabeca de uma corda só, eles existiam naquele período e hoje a gente não tem mais. Então, isso é comum, tá, gente? Tem coisas que não continuam. Isso vale para seres vivos também. Com o passar dos anos, não existe a questão de aquela frasezinha, quem não se adapta desaparece? Então, aí os seres vivos que não conseguem se adaptar, eles entram em processo de extinção. Isso acontece no meio cultural também. Existem coisas que vêm, mas que não ficam, que deixam de existir. Então, alguns desses instrumentos passaram por isso, tá? Então, a música africana no Brasil, ela é muito conhecida como batuque, né? Que significa dança ao som de tambores, como a Pro falou. São muito animados, né, gostam muito de roupas soltas, né, para que essas roupas se movimentem no movimento corporal deles, ok? Depois, toda a diversidade do ritmo desses afrodescendentes passou a ser chamada de samba, né, que a gente conhece. Existem cidades no Brasil, por exemplo, que gostam muito do samba, que abraçam muito o samba, né, gente? Então, isso também foi herdado desse período aí, certo? Em que eles chegaram, influenciaram e de alguma forma isso foi nascendo na cultura do nosso povo e continuou aí, a gente tem até hoje. Então, atualmente, os ritmos são conhecidos pelas formas como são chamados localmente e também pelas características específicas, né? Como o candomblé baiano, o xangô, maracatu pernambucano, tambor de mina maranhense, o samba carioca, tá? O côngado mineiro, a capoeira. Então, tudo isso, gente, é cultural. Tudo isso veio de outros povos que acabaram mostrando um pouco de sua cultura, trazendo e adaptando aqui ao nosso meio. Lembrando que quando uma cultura chega, ela chega do jeito dela, mas para as pessoas que estão começando a adotar essa cultura, sempre vai ser comum que haja a transformação de alguma coisa. Por exemplo, os africanos trouxeram uma dança. Chegou aqui no meio, essa dança ela sofre mudanças, porque as pessoas daqui, elas não vão dançar da mesma forma, elas vão abraçar aquilo ali na cultura, vai começar a fazer parte, mas é normal que aconteçam mudanças, tá? Como, por exemplo, na aula passada, quando eu falei do cuscuz, que era feito com um tipo de material, e quando eles chegaram aqui, eles conheceram o milho, e aí fizeram aí o cuscuz com milho, o mungunzá com milho, que eles utilizavam outros produtos. Então, quando eles chegam, é comum que haja essa interferência, tá? Essa mudança. É como você chegar numa cidade, por exemplo, em outra região, e você querer fazer um prato que você faz aqui no Nordeste. Ah, não tem, vamos substituir. É tipo mais ou menos isso que acontece, tá, gente? Então, todos esses gêneros musicais africanos, eles são sempre acompanhados por danças correspondentes. Gostam muito de dançar, gostam muito de música, certo, gente? Então, da musicalidade africana herdada, fazem parte zoadas, crenças, lamentos, enfim, é uma relação muito próxima às literaturas e expressões de sentimento. Dançar, para eles, é expressar sentimento. Tá? A dança dentro de qualquer cerimônia vai expressar o que eles estão sentindo,
tá? Não é simplesmente chegar, colocar a música e dançar, não. Eles realmente, eles trazem isso de dentro para fora, eles expressam o sentimento deles. Então, gente, formas expressivas de manifestar vivências do indivíduo, de grupos, de coletividade, o que eles querem manifestar dentro do grupo. Então, essa dança ela pode acontecer de forma coletiva. As danças têm fundamentalmente relação com festas, com ciclos festivos agrários, festivais agrários, tipo tempo de colher, plantamos, a plantação tá aí a todo vapor, vamos colher, então isso é motivo de festa. Devoções religiosas, algo que eles adorem, eles gostam de utilizar a música para expressar essa devoção, esse respeito que eles têm pela religião, compondo ainda diferentes rituais reveladores de poder, economia, papéis sociais de homens, mulheres, crianças, jovens, entre outros, tá? Então, sem dúvida, há um sentido de socialização no ato de dançar. Eles não dançam só por dançar. Eles querem manifestar alguma coisa dentro do grupo. Então, isso pode acontecer de forma individual, quando eles tentam manifestar suas emoções através da dança, ou pelo meio coletivo, certo? Há desejo de manifestação, de dar a cada gesto um significado. Se ele gira o braço, se ele dá uma rodada, aquilo ali tudo tem um significado, nada é em vão, dentro do movimento que eles realizam para dançar. E ainda traduzindo vocações de pessoas e expressões de personagens. Então, eles, além de gostarem de movimentos, eles gostam de se caracterizar, utilizar alguma vestimenta que represente aí algum personagem, certo, gente? Então, dançar perante um altar, dançar para comemorar um casamento, ou mesmo um ritual fúnebre, significa expressar identidades, revelar sistemas e relações, tá? Que podem estar incluindo aí lazer, estética, além de conhecimento sobre o corpo, sobre a saúde, sobre o espírito, tá? Porque dançar para eles é um encontro que existe entre o corpo e o espírito, certo? Eles prezam muito essa questão espiritual. Então, a dança de salão das gafinheiras, por exemplo, das lembranças urbanas e de comportamentos, trazem os ritmos afrodescendentes, como, por exemplo, o samba, o rap, o funk, entre vários outros, tá? Então, temos aí a banda de Congo, né, que seria um conjunto musical formado por casaca, tá? O reco de origem africana, são tipos, né, que a gente vai estar vendo aí que produzem o som ao ritmo da África, certo? Temos o maculelê, que é uma modalidade coreográfica onde eles utilizam bastões. Vocês podem estar vendo aí no livro de vocês, na página 95, os movimentos acabam de alguma forma envolvendo bastões que eles utilizam na dança. O coco, que são rodas de origem africanas, denominadas coco, né? Ela pode ter nascido em Alagoa, tá? Mas talvez tenha alguma relação com Pernambuco também. E temos a cambinda, certo? Um grupo exclusivamente masculino, originado com os seguintes personagens. Eles utilizam personagens de rei, de rainha, de porta-bandeira, certo? E aí, gente, de certa forma, eles vão estar se caracterizando, tá, gente? Olha, vocês podem estar desenvolvendo aí a atividade da página 96, tá? Até a 98. Gente, olha, quando acontecer da Pro trabalhar numa videoaula um tema apenas, isso pode acontecer, tá, gente? A Pro não pode estar trabalhando o livro a todo vapor, certo? Então, quando isso acontecer, a Pro precisou fazer dessa forma. Então, Pro, o vídeo foi pequeno, vocês têm que estar observando aí o tamanho do conteúdo. A Pro tá trabalhando assim, vendo a melhor forma para não se extrapolar no conteúdo, certo, gente? A gente não pode terminar o livro antes do tempo. Então, vai ser comum, por exemplo, quando acontecer de vocês estarem recebendo um vídeo pequeno, a Pro vai estar mandando um vídeo complementar. Não é porque a Pro tenha mal vontade, não é porque a Pro não queira gravar aula, não tenha conteúdo a oferecer. Às vezes o conteúdo ele é realmente pequeno e restrito, tá, gente? Então, esse é o recadinho da Pro. Façam atividade, mandem para a Pro, eu estarei aguardando a atividade de vocês. Um super beijo e até a nossa próxima aula, tá?
Beijo, gente. Tchau.